Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 854 blogs diários e minguando até 436 dias. 17 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isto só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo. Isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 854 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 54. E subtítulo é o lado esquerdo do corpo por ato missionário. Acompanhe esse subtítulo em específico, muito interessante para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização. Faça isso de uma forma continuada e deixe de ser uma vítima social, certo? Não tire conclusões precipitadas sem antes ver os outros vídeos, os outros blogs diários, certo? Este blog diário é uma evolução de tudo, comportamento, evolução de comportamento, de expressão, né, daquilo que nós estamos expressando e de conscientização. Tudo isso é uma forma evolutiva. Este blog diário, ele tem os seus processos para que você possa estar compreendendo por cada detalhe que está sendo dito dentro deste blog diário. Não tire conclusões precipitadas sem antes ver o que fora dito antes. Faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, na formação 3x4, eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? E a playlist da YouTube Music, certo? Às vezes você quer fazer o trabalho de conscienciação pela YouTube Music, se você estiver no trabalho ou no metrô, você tiver um plano pago, você pode desligar a tela do seu celular economizar e economizar energia, certo? Para que os seus, né, para que você tenha utilidade no seu celular, você tem essas utilidades, e às vezes você não pode ficar sem celular na rua, então você pode fazer esse trabalho de conscientização, certo? Existe, né, outras formas também, né, para você, sei lá, até mesmo no YouTube deve ter essas mesmas formas, mas eu conheci essa prática e estou indicando para que vocês possam estar praticando da mesma forma, ok? Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixam de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse pelo card do vídeo e faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada. É só vocês acessarem o card do vídeo, vai estar lá essa playlist, O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários muito produtivos, certo? É interessante que vocês façam esse trabalho de conscientização por essa playlist. Às vezes o seu tempo está muito corrido, vocês podem fazer o trabalho de conscientização por esses 40 blogs diários e quem sabe você, né, se interessa em entender
o que se explica este blog diário, vocês despertam os vossos interesses, certo? Se você não tiver interesse, olhou assim, não agradou, não faça isso contra a sua vontade, só faça isso realmente se você estiver entendendo o que está sendo dito, se estiver acompanhando o processo, certo? Não perca o seu tempo, né, querendo entender uma coisa que você não está com o coração aberto, não está conectado sei lá, a essa ideia que eu estou passando, não faça isso de qualquer forma, certo? Só faça quando você estiver compreendendo. Então, tem esse blog, essa playlist, é só acessar o card, o Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, muito produtivo. Né? Você faz o trabalho de conscientização de uma forma continuada e não tire conclusões precipitadas. E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor do corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este: que vós tornarão comida de leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual imagem, fruto é igual semelhança. O corpo determina o fruto bom, imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relações e a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado nos reinos dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Eu sempre repito as minhas aberturas para que as suas mentes fiquem flexionadas, para que vocês, às vezes você está chegando por agora, não sabe como é o blog diário. Essa abertura em si, ela vai te conectar a entender as coisas, deixar a sua mente flexionada para este blog diário, né? Este contexto, por exemplo, esse contexto aqui de fazer uma percepção, ele é muito produtivo. Você vê que, olha só, nós temos um corpo e o corpo puro, ele não tem ideologia, ele não gera desigualdade na emoção. Por exemplo, eu entendo que eu sou um corpo simples, e quando eu entendo que eu sou um corpo simples, automaticamente eu entendo que o outro corpo é um corpo simples também. Então, eu não vou fazer uma desigualdade emocional para me colocar acima dele ou colocar abaixo dele. Eu vou olhar no nível dele. Toda a minha consciência vai ser relativa à vida dele e a consciência dele vai ser relativa à minha vida. Porque nós entendemos que nós somos um corpo simples, de entendimento simples, e se um errar com o outro, nós vamos gerar consequência. E quando vem o erro, aí sim já vem entrar a imagem. A imagem ela vai provocar essa desigualdade na relação. Eu quero ter um espírito de grandeza acima de outro, fazendo de uma coisa pessoal, né? Hoje tem um espírito de grandeza que às vezes representa um ato missionário para fazer um trabalho de mediação sobre um corpo e outro, certo? E nesse tempo é delicado. Mas quando você for relacionar as pessoas relativamente igualdade, isto significa que nós somos puros na nossa manifestação, nós somos simples na nossa manifestação, nós não faz diferença, né?
Não faz diferença se você colocar acima ou abaixo da pessoa, a sua realização vai permanecer sobre aquilo que você pensa sobre um corpo simples, de entendimento simples, certo? Tudo aquilo que você aplica no outro corpo emocionalmente vai ficar negado, porque o seu corpo, ele te dá uma realização única, a sua vida te dá uma realização única com o seu corpo, né? O que passar disso, gerar uma desigualdade, vai errar alguma coisa errada, um relacionamento equivocado, certo? Quando é relacionamento pessoal. Que hoje em dia ganha muito complexidade, porque os astros eles usam o espírito de grandeza, né, para fazer o trabalho de conscientização, né, para, sei lá, fazer uma oratória, né, sei lá, qualquer coisa, certo? Existe essas possibilidades. No tempo do fim fica muito delicado você falar de coisas separadamente, porque vai gerar um conflito sobre aquilo que é ato missionário e sobre aquilo que é coisa pessoal. Faça essa percepção, ok? Vamos lá então fazer esse trabalho de conscientização, né? Fazendo a expressão livre. A expressão livre ela explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e, por fim, gastronomia. Esses são os 8 elementos eh, esses 8 elementos da sua Bíblia significativa, eu faço a leitura de parte de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá, então, fazer a leitura deste contexto para a gente fazer expressão livre e, por fim, a gente vai fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. A crise, quando manifestando no corpo, vai representar uma consequência para o seu corpo. E quando manifestando o fruto, se torna apenas uma liberdade de expressão, com possibilidade de relacionar o bem e o mal de outro corpo, podendo ser bom ou ruim, sem afetar a forma que o outro corpo pense diretamente. Ou seja, sim é sim, não é não. E as vossas liberdade continua por uma possibilidade do fruto, e colocando tanto o seu corpo e como também o outro corpo fora de uma crise emocional. Isto explica a verdadeira liberdade de expressão, aonde eu determino coisa por mim mesmo e não pelo outro corpo, explicando a possibilidade de ter uma harmonia com o outro corpo. Quando se tratando de harmonia de corpo, temos muito a aprender com o cachorro. Ou seja, neste tempo eu estava escrevendo e, estando com a escrita perfeita, eu me embradei com um grito positivo de que todas as coisas estavam conforme o meu pensamento, aliando escrita e pensamento dessa escrita. O cachorro, ele percebeu a minha euforia e ele logo se posicionou com a sua pata em cima da mesa para que eu pudesse dividir com ele esta minha alegria. Logo veio a minha filha e, com mais liberdade na sua forma expressiva, usou a sua palavra, Pai. Terminou? Eu falei: Não, estou no meio da missão. Então, por que está feliz? Eu falei: A minha escrita está certa. Deixa eu acrescentar uma expressão aqui. E falei: A minha escrita está certa. Está alinhado com minha expressão. Ah, sim, entendi. E depois o meu cachorro ficou me observando, né, esperando por mim corresponder a ele. E fiquei parado observando ele, e ele também ficou parado observando a mim. Ou seja, ele esperou o meu comportamento para reagir a mim, fazendo importância para o estado emocional do meu corpo. Ou seja, isto é fidelidade de não invadir o espaço do outro, esperando o tempo certo para se comportar de acordo com o pensamento emocional do meu corpo. Ou seja, ele corresponde àquilo que eu dou
a ele na mesma medida, e com este comportamento ele se demonstra ser único, com todos com todo o comportamento de acordo com cada corpo, fazendo mediação emocional e repetindo comportamento emocional. Perfeito. Muito explicativo esse aqui, né, muito explicativo esse contexto. Vamos lá fazer a expressão livre, vamos pegar por detalhe e vamos explorar esse contexto o máximo possível, porque aqui nós vamos aprender muitas coisas do que se trata, né, uma harmonia, emocional entre um corpo e outro. Aquilo que eu entendo que é bom, eu relaciono, né, aquilo que eu não en que eu entendo que não é bom para mim, eu preservo isso, em mim, né, sem relacionar isso a outras pessoas. Então eu me contenho, né, de fazer o mal a outras pessoas, né, ou até mesmo me contenho de que outras pessoas não façam mal a mim, certo? Então, determinando, né, uma escolha sobre o meu relacionamento diretamente, eu posso fazer a separação daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Tudo isso deve ser aplicado no meu comportamento diretamente, certo? No meu comportamento, dizendo sim, sim, não é não, ok? Entenda isso. A escrita não, a crise e quando manifestando o corpo vai representar uma consequência para o seu corpo. A crise, quando manifestando no corpo, vai representar uma consequência para o seu corpo. Se você não viu o blog anterior, é o primeiro li é o primeiro link da chavinha, é o primeira link da descrição do vídeo, é só vocês acessar a chavinha, o link da chavinha e vocês vai ver. Esse blog diário, por exemplo, está muito conectado ao blog anterior, né. Eu terminei dizendo o seguinte, ó, não representa vamos lá, deixa eu voltar. E desta consequência, uma rejeição do reino de Deus dentro do poder público e que nesta causa vai explicar o Cristo de Deus diretamente. Lembra que o Cristo não representa uma crise do corpo emocional diretamente, e sim uma formação de Deus para que a sua forma que pense não afete a sociedade diretamente, e sim o seu corpo, e que manifeste esta crise no seu corpo diretamente, gerando ato consequente para o seu corpo. Então, bem conectado aqui, aí eu dei a continuidade aqui embaixo, que eu vou entrar aqui embaixo. Se você não viu o blog anterior, é o primeiro link da descrição do vídeo, certo? É só clicar na chavinha e vocês vai ver o blog antes. Está escrito um blog que antecede a esse. Clique na chavinha da descrição do vídeo e vocês vai estar, lidando com esse blog diário que é antes. Então, dando a continuidade, então o contexto começa a dizer o seguinte, ó: "A crise, e quando manifestando no corpo, vai representar uma consequência para o seu corpo. Quando você acha que você está relacionando às pessoas uma coisa boa, e você não faz a percepção daquilo que você está relacionando é uma coisa ruim, então essa crise que você está dando, ela vai voltar para você, com certeza vai, certo? Se ela estiver tendo um outro relacionamento, às vezes você tem uma crise, por exemplo, de uma sua forma de pensar. Essa crise de uma forma de pensar, ela pode ser uma coisa independente, e você não está relacionando nada a ninguém até então, então essa crise ela pode te, sei lá, trazer uma doença para você, da sua forma de pensar. Sua forma de pensar pode trazer algumas consequências, mas a gravidade de tudo é quando você não percebe essa crise e logo você vai relacionar isso a outra pessoa. Geralmente as pessoas que estão em crise, ela relaciona a crise dela a outra pessoa, ela vai colocar e vai se aplicar isso em outras pessoas. Dificilmente a pessoa que tem crise fica somente para ela, a não ser que ela tenha uma percepção, entendeu que aquilo é um espírito de criação, que ela, né, ela faça a percepção que aquilo é uma crise, então ela não ela pode até relacionar, mas tem consciência naquilo, sei lá, qualquer coisa. Existe uma delicadeza, ou seja, quando você não tem a percepção e você relaciona a crise a outra pessoa, você vai entender que os seus atos emocionais está certo. Você não vai fazer percepção que você esteja errado. Então você vai relacionar isso a fim de querer ter o retorno
querer o retorno daquilo que você está dando à outra pessoa, e não vai vir de uma forma vai vir na crise, vai vir na crise da mesma forma, ou então, né, sei lá, qualquer coisa, é muito delicado. Eu ia falar de manipulação, certo? Tem pessoas que usam a crise para manipular e se permitir ser manipulado. A maioria das crises, ela vem pela manipulação, né, dos atos emocionais do relacionamento. Pode fazer essa percepção. Quando você vê que a pessoa está querendo manipular você, é porque ela tem crise no corpo, né, e ela ou ela está gerando, está passando a sua tá passando a sua responsabilidade para outra pessoa, não assume aquilo que é um propósito dela, que é a produtividade dela, que é comportamento dela, então ela transfere isso a outra pessoa, pode acontecer isso, ok? Mas todas as crises emocional, quando você relaciona isso a outras pessoas, traz uma consequência para o seu corpo. A crise, e quando manifestando no corpo, vai representar uma consequência para o seu corpo, e quando manifestando no fruto, se torna apenas uma liberdade de expressão com possibilidade de relacionar o bem ou o mal de outro corpo, né? A possibilidade do bem é eu fazer a percepção, né? Eu entendi que é crise minha, eu posso escolher a forma em que eu vou relacionar isso sem afetar o outro corpo diretamente, certo? E quando eu tenho uma consciência, a minha liberdade de expressão, ela fica mais leve, mais limpa, porque eu tenho consciência naquilo que eu estou dando é uma coisa errada. Por exemplo, você dá para se, sei lá, você entende que você vai ficar no prejuízo quando você fala assim, eu estou indo, por exemplo, vamos falar isso para vocês entenderem. Emanuel, no estado consciente de tudo aquilo que ele estava planejando, né, o trabalho, um ato missionário, tudo aquilo que ele estava planejando, ele tinha consciência que quando ele morresse, ele ia gerar uma crise para ele e uma crise para outras pessoas, né? Sansão, por exemplo, quando ele estava na sua última força, ele usou a sua última força para derrubar o prédio, por exemplo, ele tinha consciência que aquilo ali ia gerar uma crise, uma dor, uma consequência, tanto para o corpo dele, como também daquelas pessoas que estavam zombando dele. Ou seja, ele tinha consciência que aquela consequência ia vir ou por um ato emocional, ou por um ato missionário, ou, né, sei lá, quando essa ideia vem numa forma negativa, as pessoas se transforma o ato missionário, se transforma, por exemplo, a realização da crise com um ato pessoal, aí é ruim. Eu relaciono as pessoas só mesmo para mim ter um benefício social. Aí eu não entendo de que é justo para mim, não entendo também o que é justo para o outro. Nesse caso, que é o ato missionário, que ele vem representando uma liberdade de expressão, fazendo uma vingança coletiva sobre aquilo que nós podemos dizer que é coisa significativa, que é fogo consumidor de Deus, uma forma destrutiva ideológica para trazer uma mensagem, fazer uma oratória para as pessoas que têm necessidade, que estão em crise, forçando ela a colocar essa crise para fora, ainda pode ser uma coisa boa se eu tiver a consciência nessa crise que eu estou manifestando, ok? Entenda isso. Então vamos recapitular tudo que fora dito, né? E vendo essas duas possibilidades, certo? De ser um ato missionário e ser uma coisa pessoal. Vamos lá. A crise, quando manifestando no corpo, vai representar uma consequência para o seu corpo. E quando manifestando o fruto, quando se manifestando no, quando manifestando no fruto, se torna apenas uma liberdade de expressão, né, com possibilidade de relacionar o bem e o mal, né, de outro corpo, né, de outro corpo, relacionar o bem e o mal de outro corpo, certo? Existem várias formas para você fazer uma oratória e que você tem ato consciente, você entende que toda a ideia deve ser, né, para trazer consciência, certo? Toda ideia expressiva deve ser de uma forma de conscientização. Entenda isso. Podendo ser bom, né, e ruim, né? Quando é ruim, né, você sabe que você está criando alguma coisa, que você, quando você cria alguma coisa, você entende que você vai ficar no prejuízo e a pessoa também vai ficar no prejuízo. Você está criando alguma coisa para não ser manipulado por outras pessoas, sei lá. Esse blog diário ensina várias possibilidades, só estou dando uma ideia, certo? Entende isso?
sem afetar a forma que o outro corpo pense diretamente, né. Às vezes tem uma forma que é a individualidade da pessoa, né, se ela está com uma crise, se a crise dela for uma realização para ela, se ela não perceber que aquela crise, por exemplo, vamos supor que uma pessoa que está relacionando uma dependência emocional a outra pessoa, para ela, você sempre vai para quem está relacionando ela, a outra pessoa sempre vai ser injusta e ela vai ser a pessoa mais imperfeita de todas. Então, ela vai estar só cobrando, exigindo, relacionando todos aqueles interesses emocional dela, certo, diretamente, e fazendo de tudo isso manifestando uma necessidade, uma carência sobre o outro, outra pessoa, certo? Existe várias formas de você entender a expressão livre. Eu só estou dando dicas, ela tem mundo de possibilidade de relacionamento. Eu estou dando dica de alguma coisa e outra sobre aquilo que pode, né, relacionar, uma coisa e outra, né, explicando o comportamento do nosso aquilo que é o nosso corpo emocional, explicando a frutificação. A frutificação, ela ganha uma ideia espiritual incrível. A nossa vida é relativa, certo? Porque ela é uma espiritualidade, a nossa frutificação também é relativa, porque ela é uma espiritualidade. Ou então, o nosso interior, quando falando de nossa vida, ela é relativa para o nosso corpo emocional, e o nosso corpo emocional é relativo para o tempo, para a sociedade, para outro relacionamento. Então, tanto o que está no interior e tanto que você manifesta são coisas relativas, certo? Mas existe uma delicada no comportamento do corpo emocional, daquilo que você se comporta diretamente, que bloqueia toda essa flexibilidade no seu próprio comportamento, trazendo uma dor para o seu corpo, trazendo uma forma de pensar equivocada, escravizando o seu corpo, escravizando o corpo de outro por os atos emocionais, para aquilo que você depende, aquilo que você sente necessidade. Ou seja, o seu corpo por si, ele tem um comportamento, ele tem uma ação, então ele fica limitado, mas a sua forma de pensar e daquilo que você manifesta, se você souber usar isso, não tem limitação para isso, porque tanto a sua consciência interior, que é o estado consciente da vida, ela é relativa para o seu corpo também pode ser relativo para o tempo, desde que eu tenha uma forma expressiva, relativa e fazendo relatividade, deixando movimentar. Quando eu aplico isso no meu comportamento, no meu corpo emocional, ele vai começar a se limitar por causa dos meus movimentos, porque eu faço um movimento único sobre o meu corpo emocional. Então vai ganhando essas complexidades. Mas se eu tiver somente na expressão livre, eu ganho milhões né, mundo infinito de possibilidade de relacionar uma coisa e outra. Mas quando eu volto para o meu corpo e eu vou fazendo uma ação sobre isso, eu vou limitando, porque o meu corpo ele é apenas um espaço único de realização única, então ele fica limitando pelos comportamentos. Mas as minhas expressões não, ele ganha infinita de possibilidade de realização. Entenda isso. Então, vamos recapitular tudo que fora dito, olha lá. Vamos lá. A crise, quando manifestando no corpo, vai representar uma consequência para o seu corpo, né? E quando manifestando no fruto, se torna apenas uma liberdade de expressão, com possibilidade de relacionar o bem e o mal de outro corpo, podendo ser bom ou ruim, e sem afetar a forma que o outro corpo pense diretamente, certo? Isso tudo na liberdade de expressão. Quando você se aplicar esse seu comportamento emocional em outra pessoa, você entende que você é limitado e a outra pessoa também é limitada. Se você estiver relacionando somente uma crise emocional de sua ou da pessoa, vocês dois vão ficar negados da mesma forma. Ou seja, sim é sim, não é não. E as vossas liberdades continua por uma possibilidade do fruto, né? Ou seja, quando falando dos nossos comportamentos diretamente, você tem que entender que sim é sim, não é não. Falando do seu comportamento, aquilo que se aplica no seu corpo emocional, sim é sim, não é não. Porque você vê,
tudo que você vamos supor que você faça uma ação equivocada, você mate uma pessoa, né, isso determina o seu comportamento, determina uma ação, e dessa ação você vai absorver uma crise, né, e vai gerar dessa crise é uma consequência do seu ato, daquilo que você se comportou mal com outra pessoa, entenda isso. Então no comportamento você tem que entender que nada vai ser apenas, não vai, nada vai ser expressivo, vai ser comportamento. Então você se aplica essa ideia. Para o seu comportamento, você tem que entender: sim é sim, não é não. E as vossas liberdades continuam por possibilidade do fruto, e colocando tanto o seu corpo e como também o outro corpo fora de uma crise emocional, certo? Fora de uma crise emocional, certo? Quando você está na expressão livre, você entende que tudo é uma espiritualidade, você pode criar infinitas, mundos infinitos de possibilidade de relacionamento, né? De estar fazendo uma oratória, de estar representando o seu relacionamento corpo a corpo, de estar fazendo um trabalho unificado para Cristo, de estar representando o reino de Deus, certo? Quando falando do reino de Deus diretamente, nós vamos entender as nossas realizações diretamente com Deus, com outros corpos também, certo? Essa unificação do reino de Deus, ela é uma coisa boa, certo? As pessoas entendem você, você entende a pessoa, e tudo fica relativo para essa vida que é relativa na formação do corpo simples, de entendimento simples, fazendo essas relatividades emocionais com igualdade, não por desigualdade. Quando falamos de desigualdade, vai explicar uma crise do corpo emocional diretamente. Entenda isso. Então, isto explica isto explica a verdadeira liberdade de expressão, aonde eu determino coisa por mim mesmo e não pelo outro corpo, certo? Explicando a possibilidade de ter uma harmonia com o outro corpo, certo? Explica a possibilidade de ter uma harmonia, certo? Então ficou assim, vamos lá, ó. A crise, quando manifestando no corpo, vai representar uma consequência para o outro corpo. E quando manifestando no fruto, se torna apenas uma liberdade de expressão, com possibilidade de relacionar o bem e o mal de outro corpo, podendo ser bom ou ruim, sem afetar a forma que o outro corpo pensa diretamente. Ou seja, sim é sim, não é não. E os vossas liberdades continuam por possibilidade do fruto, colocando tanto o seu corpo como também como também do outro corpo fora de uma crise emocional. Isto explica a verdadeira liberdade de expressão, aonde eu determino coisa por mim mesmo e não pelo outro corpo, né? Explicando a possibilidade de ter uma harmonia com o outro corpo, certo? Quando tudo que você aplica no seu corpo diretamente. Você faça, por exemplo, nessa postura que eu estou aqui, fazendo apenas uma oratória, eu represento tanto uma crise, como também uma crise do corpo emocional, como também uma forma que eu comunique tudo na liberdade de expressão. Eu posso usar várias possibilidades, criando infinita de possibilidade de eu atingir várias ideias ao mesmo tempo, fazendo essas relatividades. Então, isto tudo é liberdade de expressão. Vê que eu não tenho comportamento, eu estou aplicando tudo isso nas minhas expressões diretamente. E as minhas expressões são as coisas relativas, todo mundo possa entender daquilo que eu estou dizendo, de várias formas, várias possibilidades, e com vários tipos de relacionamento, sei lá, uma enxurrada de ideias de relacionamento, né, fazendo essas ideias, certo? Entenda isso. Quando se tratando da harmonia do corpo, temos muito a aprender com o cachorro. Aqui então eu vi uma ideia de um comportamento, né, aí quando eu falo disso que é um comportamento emocional, né, sabe quando você está perto de alguém que você goste de estar na presença dela, a pessoa te traz liberdade, te traz alegria, então você se comporta bem com ela, então ela fica também agradando daquele ambiente, porque você está proporcionando um momento bom para ela. Então, tudo isso, então o cachorro ele nos ensina muito sobre isso. Vamos relacionar isso para vocês entenderem. Vamos lá, ó. Quando se tratando de harmonia de corpo, temos muito a aprender, né, com o cachorro, né? Quando eu falo da harmonia de corpo, já do comportamento diretamente, certo? Ou seja, neste tempo eu estava escrevendo, eu vou fazer um exemplo, né? Neste tempo eu estava escrevendo,
né, e estando com a minha escrita perfeita, eu me embradei com um grito positivo de que todas as coisas estavam conforme o meu pensamento, alinhando escrita e pensamento desta escrita, né. Aí então eu me embradei, falei: "Yeah!" Eu dei um gritão, aí o meu cachorro se assustou assim, e assustou e falou: "Que isso? A pessoa estava ali de cabeça baixa e já está gritando". Então o cachorro veio e colocou a patinha em cima da mesa, né, para ver, né, se eu queria dividir com ele essa ideia que eu tinha. A minha filha também, ela veio pra, né, me perguntar o que que estava acontecendo, veio ver o que eu estava fazendo no meu computador. Então, os 2 se despertaram, né, nos seus comportamentos, né, e queria entender se, né, aquilo que eu estava bradando, e se eu pudesse dividir com ele. Tanto a minha filha como o cachorro também se comportou, né, com aquele meu ato emocional, entenda isso. Então, o cachorro ele percebeu, né, a minha euforia e ele logo se posicionou com a pata em cima da mesa, né, para que eu pudesse dividir com ele esta minha alegria, né. Aí ele colocou, igual eu tenho dito, colocou a patinha em cima da mesa e queria, né, ficou balançando, banando o rabo e perguntando se eu queria brincar, se eu não queria brincar com ele e tal. Eu não tenho muito hábito de brincar, mas ele sempre está presente, procurando uma oportunidade para me relacionar diretamente esse seu corpo emocional. Vamos falar isso diretamente para você entender, certo? Que o cachorro tem muito disso, ele vai muito pelo dono, pela harmonia, certo? Ele tem essas ideias e é muito interessante vocês entender essas particularidades. E logo, né, depois que veio o meu cachorro, colocou a pata em cima da mesa, e logo veio também a minha filha, né, com mais liberdade. Por que que ela tem mais liberdade? Porque ela fala, ela comunica. Essa é a graça, né, de nós seres humanos, de estar nós nos expressando. "Ai, que coisa bonita, estou falando, as pessoas estão ouvindo", né. Então, nós comunica com essas expressões que nós temos, nós pode fazer infinita possibilidade de relacionamento, nós pode fazer infinita de ideias, construindo coisas para dentro da formando uma cidade boa, uma cidade habitável, perfeita, tudo isso pelas nossas expressão. Imagina se nós não tivesse formas de comunicar, você acha que a gente ia conseguir escrever livros? Você acha que a gente ia conseguir construir, construir casa, né, fazer tecnologia? Você acha? Não, são as possibilidades, são os conhecimentos que eu divido com a pessoa, são um conhecimento que as pessoas se dividem comigo. A gente vai construindo as coisas pelas nossas de expressão. Então, a fala é uma coisa bem incrível, bem bom para você entender, certo? Eu não achei a expressão grandiosa o tanto que ela é, mas aí você entende que na fala são um mundo infinitas de possibilidade, de variedade, de milhares, de trilhões de relacionamento, de possibilidade. Quando você fala uma coisa, você, né, quando você comunica, você fale com uma pessoa, você constrói. Fora disso, você não tinha como construir. Por exemplo, vamos falar isso só para você entender. Vê os animais, ele vai lá para a selva, você acha que eles constroem alguma coisa? Não. O que eles têm é comportamento. Você pode ver, todos os animais, eles não falam, eles têm comportamento. Se for observar todos os animais, eles só apenas se comportam. Ah, o leão, o rei da selva, por que que ele é o rei da selva? Ele se comporta, né, ele briga por território, né, esses dias também, o galo, ele briga por território, então cada animal ele vai ter a sua forma de comportar, então isso simplifica aquele corpo emocional que ele tem, simplifica para a gente copiar e para a gente entender. Mas quando a gente falando dessas nossas expressões, vai criando infinitas, né, possibilidades, um mundo infinito de possibilidades, mas esse mundo infinito de possibilidades pode tanto ser uma coisa boa, também pode ser uma coisa errada, ela pode, né, variar com várias formas de comportamento, com várias formas só de expressão, se for só expressiva, né, tranquilo, só expressiva é uma coisa mais leve, eu posso dividir conhecimento, construir uma coisa e o outro, certo? Uma coisa, por exemplo, vamos supor que você está montando um computador, aí você, né, pega uma peça de uma empresa, pega outra peça de uma empresa e tal, você vai formando, né, isso significa que cada um consegue criar alguma coisa, formar alguma coisa, então você constrói um robô com várias
empresas com várias tecnologias, cada um contribuindo com seus conhecimentos, certo? Muitas das vezes não são todas que não são todas que conseguem, né, construir, sei lá, existe várias ideias, né, marca de carro, né, às vezes também existe várias possibilidades, certo? Às vezes tem que comprar a ideia de outra pessoa, né, para entender, né, isso é conhecimento, conhecimento constrói, certo? Ela também constrói, ela também destrói, da mesma possibilidade que isso constrói, também constrói, são mesma intensidade que constrói, também o conhecimento ele também é destrutivo, tanto o poder que ele tem, né, nas expressões, tanto o poder que ele tem de intensidade que ele tem, é o mesmo poder que ele tem para destruir, certo? Só fazer a percepção. Então, logo veio a minha filha, né, e com mais liberdade na sua expressão, né, explicando isso agora, o mundo infinito de possibilidade, usou a palavra: "Pai, terminou?", né, e eu fiquei feliz, né, porque o cachorro não tinha como comunicar comigo, mas a minha filha demonstrou essa importância, porque ela demonstrou que ela poderia como ela pode comunicar comigo abertamente, sem fazer gesticulação com o corpo, ou seja, sem fazer comportamento nem nada, ela pode usar apenas a fala dela. Então ela disse: "Ó, pai, terminou?" E eu falei: "Não, eu estou no meio da missão ainda, né, no meio da missão, né. Então, por que está feliz?", né. Eu falei: "A minha escrita está certa", né, eu estava feliz porque aquela escrita estava em grandiosa, né, eu estava não sei se eu estava escrevendo esse em específico, eu acho que era esse mesmo, né. Então aí eu estava, né, eu bradei, aí eu acho que é bem nesse tempo que eu reproduzi essa ideia, né, dessa escrita que eu estou dando aqui, entende isso? Aí eu falei, né, a minha escrita então por que que está feliz? A minha filha perguntou: "E a minha escrita", e eu falei: "A minha escrita está certa? Está alinhado com uma expressão?" Aí ela disse: "Ah, sim, entendi", né, e aí ela voltou ver o desenho dela, né. Aí o que que acontece? Ver que como que funcionam as coisas e como que o conhecimento, a liberdade que nós temos de expressar cria um mundo infinitos de possibilidade de relacionamento. Desse mundo infinito de possibilidade de relacionamento, nós temos o poder de construir coisas, acrescentando sobre um conhecimento de um, do outro, fazendo essas ideias construtivas, certo? Para quê? Para a gente, sei lá, existe também infinitas possibilidade para que isso possa ser uma coisa boa e também isso possa ser uma coisa ruim com as mesma intensidade. E depois o meu cachorro ficou, né, me observando. Depois que ele colocou a patinha, eu não correspondi a ele, mas ele ficou me observando. Eu não correspondi a ele. Eu conversei com a minha filha, usei apenas minha expressão, que eu estava concentrado, mas eu não correspondi a ele, não fiz um carinho, não fiz nada para ele, porque eu não tenho esse hábito de fazer carinho. Eu só observo ele, os comportamentos dele, ok? Mas entenda isso, eu não tenho hábito de coisar. Às vezes eu faço uma gracinha, vou lá, compro um petisco para ele, às vezes eu tenho essa intenção de agradar ele, mas não com o meu corpo emocional diretamente. Eu fico mais observando o comportamento dele do que me comportando, né, fazendo mais, eu fico mais observando o comportamento dele do que me comportando com ele, certo? Observando e tudo, certo? Entenda isso. Então, e depois o meu cachorro ficou me observando, né, esperando por mim corresponder a ele. Ele ficou olhando para mim, parado e esperando eu corresponder a ele, né. O meu cachorro aqui em casa é assim, se eu abraçar minha esposa, ele vem com a patinha em cima de nós, assim, coloca também, ele abraça também. Se eu for para o lado da minha filha, abraçar minha filha, ele fica lá do lado. Se eu sentar do lado da minha filha, ele senta no meio de nós para ficar ali participando de tudo. Então o comportamento dele é isso, é de unir, ficar unido pela família, certo? Ele tá ali junto em qualquer coisa,
quando alguns dos meus filhos saem ou da minha esposa sai, ele fica chorando, né, sentindo falta daquela pessoa que está indo, ele fica chorando aqui e fica triste, né. E quando eles voltam, ele já fica alegre, com intensidade, recebendo todo mundo dentro da casa, que vários tipos de comportamento, ele corre para minha filha, depois corre para o meu filho, depois vai para minha esposa, ele não sabe o que faz, ele quer abraçar todo mundo de uma vez, mas ele não tem, né, essa possibilidade, que ele só tem um corpo limitado, então ele corre para um lado, corre para o outro, depois volta, aí ele vai para aquela pessoa que chama a atenção dele, depois ele vai para o outro também que chama a atenção dele, ele fica perdido aqui se comportando, porque o corpinho dele é muito limitado, ele não consegue falar, então ele fica se comportando e se expressando e com grande intensidade para querer agradar todo mundo ao mesmo tempo, certo? E nós entendemos que se a gente não entender, né, que ele é comportamento, se os animais são comportamento, a gente, né, acha que é um desprezo do animal. Não é nada disso, né? Ele tem as suas particularidades, seu corpo limitado, né? E às vezes ele pode, né, um para o lado, vai para o outro, né? Vai depender daquilo que a pessoa está correspondendo a ele com as mesmas intensidades. Entenda isso. E depois o meu cachorro ficou me observando, né, esperando por mim corresponder a ele, né. Depois que ele colocou a patinha, que eu gritei, ele veio para cima, colocou a patinha em cima da mesa e ficou só me observando. E eu também fiquei observando ele, olhando bem nos olhos dele, né, esperando o próximo passo dele. E quando ele fez isso, eu observei. E quando eu estava olhando para ele, ele ficou me olhando. Ele ficou me olhando, não fiz nada, ele também não fez nada, e, né, ele ficou só me observando, né. Fiquei parado observando ele, e ele também ficou parado observando a mim, ou seja, ele esperou o meu comportamento para reagir a mim, né, fazendo importância para o estado emocional do meu corpo, né, esperando se eu comunico a ele, falo assim: "Ah, como é que tá Jack, beleza? Tá se preocupando com", né, conversando com ele, se eu tivesse direcionado ele, ele ia ficar vindo mais com mais intensidade e tudo, certo? Ou se eu colocasse a mão na cabecinha dele e fizesse um carinho nele, ele ia ficar mais feliz e tal, sei lá. Mas quando eu fiquei parado, ele também ficou parado. Eu não fiz nada, ele também não fez nada, ok? Entenda isso. Ou seja, isto é fidelidade de não invadir o espaço do outro, esperando o tempo certo para se comportar de acordo com o pensamento emocional do corpo, né. Eu me comporto, né, eu penso uma coisa e me comporto, ele pensa uma coisa e comporta. Esse pensamento preserva o meu espaço e o espaço dele, certo? Igual eu, por exemplo, aqui dentro de casa, só para vocês entenderem essas particularidades do nosso espaço, do nosso pensamento. Eu, aqui em casa, eu não tenho o hábito de me comportar com ele, eu só tenho hábito de observar. Todos a minha esposa, o meu filho, né, e os meus filhos, ele se comporta com ele, faz carinho, faz tudo, então ele fica todo feliz. Então eu chego em casa, eu fico mais observando ele do que me comportando. Aí vocês entendam que então ele vai reagindo. Então eu chego em casa, ele às vezes até late, mas eu já falo com ele: "Não, fica quieto", e ele fica no cantinho dele, né, e aquela coisa tranquilo. Mas às vezes tem vezes que ele está intenso, ele me recebe, tem vezes que ele nem me recebe dentro de casa, ele fica, né, ele fica da mesma forma. Ou seja, mas os outros todos que se comportam com a intensidade do corpo emocional dele, ele corresponde às mesmas coisas. Eu já não comporto, às vezes ele chega e só fica olhando para mim. Mas a minha esposa fica influenciando ele, né, falando: "O papai chegou Jack, o papai chegou", então ele fica despertando aquela emoção, né, que a esposa fica feliz, ele passa isso para ele, mas ele também já desperta aquela alegria e tal, e vai conectando o seu comportamento emocional. Entenda isso. Ou seja, ele corresponde àquilo que eu dou a ele, né, na mesma medida, e com este comportamento ele demonstra ser único, né, único em todo o seu comportamento de acordo com cada corpo fazendo mediação emocional, né, fazendo mediação emocional, comportamento, né, demonstrando ser único, né, igual eu tenho dito, tem o seu corpo único, então ele fica limitado, ele não pode fazer todas as coisas, ele se comporta, ele corre para um lado, corre para o outro, e demonstrando que tá feliz com todo mundo junto, mas ele vai expressando isso com os seus comportamentos, entenda isso. Olha, se ele demo e ele e se ele demonstra vamos lá,
Vamos ler, ou seja, ele corresponde àquilo que eu dou a ele, né, e da mesma medida. E com este comportamento, ele se demonstra ser único em todo o seu comportamento, de acordo com cada corpo, fazendo mediação emocional e repetindo comportamento emocional. Repetindo, ele tem essa ideia de todos os animais têm ideia de repetir comportamento emocional do dono. E principalmente o cachorro tem mais essas intensidade, entenda isso, de comportamento emocional, certo? Que fica mais conectado ali, sei lá, né? Todos os animais têm essa ideia de repetir comportamento do dono, né? Da forma que você trate ele, existe uma ideia para que você possa entender isso particularmente, certo? Vamos então fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para nós encerrarmos este blog diário. Quando as tristezas tiver habitado junto ao mentor de corpo, ele vai gerar escassez emocional, se colocando a dependência emocional de outro corpo. E isto não multiplica o fruto por causa da força atrativa. E tudo é questão de percepção espiritual, de conhecer o estado consciente da vida e o estado consciente do corpo, explicando a sua vida e a frutificação deste corpo, sendo isto apenas um exemplo de vários tipos de relacionamento por manifestação emocional, e dependendo como você relaciona este sentimento, você pode apenas se tornar uma vítima do seu próprio pensamento, e principalmente quando você se coloca à dependência de outro corpo emocional. E para isto não acontecer, você tem que entender que a realização é uma possibilidade única, ou você acerta ou você erra, pois todos nós temos apenas uma inclinação de realização pessoal. Isto explica que tudo que você pense volte para o mesmo lugar, refletindo do fruto do corpo. Quando aplicando as frutificações dos corpos, os atos manifestam ficam divididos entre as realizações e as manifestações dos corpos, sendo a imagem explica o corpo emocional diretamente, e a semelhança explica a manifestação desta emoção, entendendo que esta emoção é um ato que imita Deus em sua realização. Esta emoção pode tanto ser a realidade de Deus ou não, pode tanto ser o reino de Deus ou aquilo que eu imagino. E esta imaginação pode explicar o que eu entendo de mim, explicando a minha vida, ao qual eu nego para se ter coisa. Ou pode explicar a imaginação de tudo que Deus é, e para o que Deus é, temos a flexibilidade de Cristo, que expande a consciência do corpo com a liberdade de expressão. Esta liberdade de expressão representa o poder público diretamente. O Cristo é uma força contida no poder público, e este Cristo não pode representar a vida consciente do corpo. E se ele vier para dentro do corpo, ele mesmo vai pedir o sacrifício deste corpo para provocar uma crise. E quando ele faz isto, ele se coloca no lugar de Deus por uma crise, escondendo assim a vida relativa ao tempo. E é partir daí, tudo vira treva. E é a partir daí que tudo vira treva. E quando isto acontece, tudo se torna consciência espiritual. Ou seja, se eu não tenho a vida de Deus, eu tenho a negação dela. E quando eu nego a vida, eu também nego o reino de Deus, por causa da unificação dos corpos de Cristo. E tendo o mesmo movimento do que o reino de Deus, esta negação também pode ser uma causa pessoal para se ter coisa a qualquer custo. Isto explica que a força de Deus é determinada por um poder que permanece com uma vida do corpo estável, mesmo sem o conhecimento da vida de Deus. Já o conhecimento social é determinado por estado emocional do corpo. Quando for criação, ele fica parado no tempo como uma imagem.
Quando for relatividade emocional, ele fica relativo à vida no estado consciente do corpo. O estado consciente da vida explica a paz de Deus, sendo a paz de Cristo explica o estado consciente do corpo, explicando o fruto diretamente. E todo o bem e o mal que cai no poder público fica relativo para o fruto diretamente. O bem que está dentro do corpo fica relativo para a vida de Deus. Isto explica que não há Deus no exterior de corpo, e o que tem é o conhecimento do estado emocional do corpo e caindo como um fruto. E com muita sabedoria eu posso encontrar Deus no exterior de corpo, porém, é preciso de uma capacidade cognitiva bem relativa para encontrar este relacionamento com Deus no exterior de corpo, pois hoje em dia, tanto o poder de criar de Deus e também o poder de formar de Deus se tornou ideologia relativa ao tempo, ou seja, dá para encontrar Deus no exterior de corpo, porém é quase impossível para uma mente comum. Isto explica que todos os corpos que têm comportamento religioso se prostrou por diante do seu próprio pensamento, criando uma imagem de uma imaginação. Esta imagem pode explicar a unificação dos corpos, mas a vida de Deus jamais. Isto explica que toda oração que são feita com as vozes dos atos emocionais são forças atrativas dos nossos próprios pensamentos para conduzir a fama boa e a fama ruim. Quando a fama boa, quando for a fama boa, o mentor de corpo vai interceder pelos pobres. Isto explica que outros tipos de fama são contos das imaginações dos corpos, ou seja, eu posso interceder para outro corpo, mas para mim mesmo eu não posso interceder. E se eu tenho uma intimidade com Deus, Deus será o meu intercessor, e que nesta causa o que eu preciso é só de um pensamento de adoração para conectar o meu íntimo com o íntimo de Deus, observando a lei a lei de Deus e cumprindo a lei dos corpos. Não matará, não roubará, não dirá falsos testemunho contra o seu irmão. Quando o Cristo não vier para dentro do corpo, o seu corpo vai ter um fruto bom, explicando a vida consciente do corpo. Porém, quando ele vier para dentro do corpo, quando o Cristo não vier para dentro do corpo, o seu corpo vai ter um fruto bom, né? Explicando a vida consciente do corpo. Porém, quando ele vier para dentro do corpo, você tem uma pequena possibilidade de ser alegre. E isto porque ele vai pedir o sacrifício do seu ato emocional para que você se torne um intercessor de o intercessor de outro corpo. Este ideal não explica a paz de Deus, e sim a paz de Cristo. A paz de Cristo é uma contradição de tudo que eu entendo desta minha vida relativa para Deus, para que a minha espiritualidade acesse as trevas dos corpos com uma intensidade de intercessão pelos mais pobres. A paz de Deus vai explicar tudo que for relativo à vida, e a paz do corpo vai explicar tudo que for relativo para o fruto. Este fruto vai cair no poder público de Deus, explicando o poder de criar e o poder de formar, tudo relativo ao tempo. Quando o corpo entender o favor de Deus, ele vai relacionar o seu corpo diretamente. Este favor de Deus deixa o seu corpo flexionado para Cristo, para uma intercessão para outros corpos que depende deste favor. E da mesma forma, explicando a fama boa do corpo. Existe outro tipo de fama boa, mas vamos ficar só nesta por causa do fim do tempo. Quando o Cristo
passa pelo corpo emocional, ele vai manifestar uma crise do poder de Deus. Esta crise de intercessão é esta é uma crise de intercessão e da mesma forma, representando a imagem deste poder, Cristo. E o que passar disto é apenas um espelho do seu entendimento. Este espelho pode tanto representar um fruto bom e um fruto ruim, e da mesma forma, e com muita sorte, você pode ter uma boa percepção. Quando este espelho estiver refletindo diretamente no poder público de Deus, vai representar o reino de Deus, e quando estiver refletindo no Cristo, vai representar a forma em que você pense, e podendo ser isto bom ou ruim. Quando ruim, você vai estar criando coisa para se ter coisa a qualquer custo. E se for uma coisa ruim que você estiver dando para a sua sociedade, vai manifestar no seu corpo comum uma crise do seu pensamento e reagindo o seu comportamento pelo que você pense. Este mau comportamento vai gerar uma consequência, e desta consequência, uma rejeição do reino de Deus dentro do poder público, e que nesta causa vai explicar o Cristo de Deus diretamente. E lembrando que o Cristo não representa uma crise do corpo emocional diretamente, e sim uma formação de Deus para que a sua forma que você pense não afete a sua sociedade diretamente, e sim o seu corpo, e que manifeste esta crise no seu corpo diretamente, e gerando ato consequente para seu corpo. A crise, e quando manifestando no corpo, vai representar uma consequência para o seu corpo, e quando manifestando no fruto, se torna apenas uma liberdade de expressão com possibilidade de relacionar o bem e o mal de outro corpo, podendo ser bom ou ruim, sem afetar a forma que o outro corpo pense diretamente, ou seja, sim é sim, não é não. E as vossas liberdade continua por possibilidade do fruto, e colocando tanto o seu corpo e como também o corpo do outro fora de uma crise emocional. Isto explica a verdadeira liberdade de expressão, aonde eu determino coisa por mim mesmo e não pelo outro corpo, explicando a possibilidade de ter uma harmonia com o outro corpo. Quando se tratando de harmonia de corpo, temos muito a aprender com o cachorro. Ou seja, neste tempo eu estava escrevendo e estava com a escrita perfeita, e eu me bradei com um grito positivo de que todas as coisas estavam conforme o meu pensamento, alinhando a escrita e pensamento desta escrita. O cachorro, ele percebeu a minha euforia e logo se posicionou com a sua pata em cima da mesa, para que eu pudesse dividir com ele esta minha alegria. Logo veio a minha filha e, com mais liberdade na sua forma expressiva, usou a sua palavra. Pai, terminou? E falei: Não, estou no meio da missão. Então, por que está feliz? E eu falei: A minha escrita está certa? Está alinhado com a minha expressão? Ah, sim, entendi. E depois o meu cachorro ficou me observando, esperando por mim corresponder a ele. Fiquei parado e observando a ele. Ele também ficou parado observando a mim, ou seja, ele esperou o meu comportamento para reagir a mim, fazendo importância para o estado emocional do meu corpo, ou seja, isto é fidelidade de não invadir o espaço do outro, esperando o tempo certo para se comportar de acordo com o meu, de acordo com o pensamento emocional do meu corpo. Ou seja, ele corresponde àquilo que eu dou a ele na mesma medida. E com este comportamento, ele demonstra ser único em todo o comportamento, de acordo com cada corpo, fazendo mediação emocional, repetindo comportamento emocional. Perfeito, né?
Muito grandioso tudo que fora dito, é só vocês estar acompanhando. Faça o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Não deixe de estar fazendo esse trabalho de conscientização, certo? Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Fala assim, nossa, que interessante, eu estou entendendo tudo. Então você se inscreva nesse canal, sinalize o vídeo. Se você não estiver entendendo nada, se você não estiver, né, fazendo essa ideia de estar ciente naquilo que está sendo dito, né, naquilo que eu apresento dentro deste blog diário, se você não tiver ciência nem nada, não tem necessidade que você faça coisa alguma. Só se inscreve mesmo se você se sentir realizado, sentir livre, né, para entender tudo que está sendo dito. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja uma independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.